Fala, oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa terceira aula da terceira unidade. Estamos no nosso segundo conteúdo, que é reprodução dos organismos. Creio que vocês não vão ter tanta dificuldade, porque é um assunto que vocês já viram. Só que a gente vai aprofundar mais um pouquinho de acordo ao ano que vocês estão, que é o oitavo ano, certo? Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho de reprodução. A gente sabe que reprodução é um processo no qual um ser vivo, ele consegue produzir um novo indivíduo, certo? E a gente sabe também que em todos os seres vivos, para que essa produção de novos indivíduos aconteça, como está na imagem aqui, é necessário que ocorra uma divisão celular, certo? Só para vocês lembrarem que a gente tem dois tipos de reprodução, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Quando a gente fala de reprodução aqui na primeira imagem, da reprodução sexuada, tem dois animais, né? Que são um galo e uma galinha. Então, a gente tem um animal masculino e um animal feminino, ou seja, um macho e uma fêmea. Então, o que acontece? Para que ocorra esse tipo de reprodução, é necessário que tenha uma participação de duas células especiais, que são denominadas, eu sei que vocês não vão me falar, de quê? De gametas. Então, quer dizer que o macho, ele dá origem, aqui no caso do nosso exemplo, ao gameta masculino, chamado de espermatozoide. E a fêmea, aqui no caso a galinha, ela vai dar origem ao gameta feminino, chamado de quê? De óvulo. Quando há união do espermatozoide e do óvulo, vai haver uma fecundação, é chamado de fecundação essa união. Essa fecundação vai dar origem a um novo ser vivo, chamado de quê? De zigoto. Como você está vendo aqui, ó, o pintinho é o zigoto, é o resultado dessa união, dessa fecundação, certo? Só que na reprodução assexuada não ocorre dessa forma, porque não precisa ter dois genitores, certo? Ou seja, os novos indivíduos, eles são gerados a partir de um único genitor e sem a participação de células especiais. Isso quer dizer o quê? Que na reprodução assexuada não há a presença de gametas femininos e masculinos, não precisa haver esse tipo de fecundação, certo? Ou seja, aqui eu tenho uma estrela do mar, uma parte da estrela do mar vai gerar uma nova estrela do mar. Então, isso aqui, esse tipo de reprodução é chamado de reprodução assexuada, certo? Por quê? Porque não precisa da presença dos gametas, certo, pessoal? Aí, aqui agora, vamos relembrar, né? Quais são as principais diferenças de uma célula eucarionte para uma célula procarionte? Quando a gente fala de célula eucarionte, eu falo de célula dos animais e dos vegetais. Quando eu falo de célula procarionte, eu falo de células de quê? Dos vírus e bactérias. Na célula eucarionte, que está aqui na primeira imagem, observe, tudo isso aqui ao redor da célula são chamadas de organelas. Cada organela tem a sua função definida. Uma é para alimentação, outra vai ser para a energia da célula, outra é que vai levar os alimentos, outra para a produção de proteínas. Ou seja, cada um vai ter a sua função. Mas o mais importante da célula eucarionte é que tem a presença de um núcleo. Essa parte brancazinha aqui, ó, que está no centro da célula, é chamada de carioteca. Dentro da carioteca, eu tenho essa parte em rosa aqui, circular, que é chamado de núcleo. Dentro do núcleo vai ter o quê? Vai ter o meu material genético, chamado de DNA, certo? E qual a diferença para procarionte? As organelas não têm a mesma quantidade de organelas que na eucarionte. Aqui não vai ter
um núcleo da forma que está organizado o neocarionte. Observe essa partezinha marrom aqui no centro da célula. Aqui é o citoplasma de azul e em cima do citoplasma já tem o meu material genético disposto em cima da célula. Então quer dizer que não tem uma presença de uma carioteca, não tem aquele núcleo organizado. O material genético, ou seja, o DNA, está aqui, ó, em cima do citoplasma, certo? Então essa é uma das principais diferenças. Pronto. Então, o que eu quero que vocês entendam cada célula eucarionte, como vocês estão vendo aqui, ela vai possuir filamentos formados por DNA. Lembra que eu falei que o material genético fica dentro do núcleo? Pronto. Esse material genético, junto com várias proteínas, é que vai formar a cromatina, certo? Dentro da cromatina vai ter, ó, essa terceira imagem aqui, que será os cromossomos, certo? Então, gente, e dentro, cada partezinha aqui, como tá circulada na imagem, tá vendo aí marrom? Essa partezinha, todas essas partezinhas aqui, ó, é composto de DNA. Então, o cromossomo tem uma longa sequência de DNA. Aí aqui eu quero que vocês entendam. Aqui é o DNA, certo? Aqui eu tenho o meu cromossomo. Dentro do cromossomo eu vou ter uma sequência imensa de DNA. O que é o DNA? É um ácido, certo? Que fica no núcleo da célula. Esse núcleo é chamado de ácido desoxirribonucleico. Mas colocou-se o nome DNA porque é algo muito mais fácil, né, para ser tratado por todo mundo. Só que, pessoal, esses filamentos que eu falei na imagem anterior são chamados de gene. O que é o gene? Vai ser um segmento de DNA que vai determinar uma característica do ser humano, certo? E tem aqui os alelos, que são variações de um gene. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é o que é o cromossomo. O cromossomo está dentro da onde? Da cromatina. Quando a cromatina se condensa, esse DNA aqui vai formar esse cromossomo vai formar filamentos. Dentro desses filamentos vai ter uma sequência imensa de DNA, certo? E cada segmento do DNA, essas partezinhas aqui coloridas da imagem 2, vai determinar o gene de cada pessoa, ou seja, a característica de cada pessoa. Como é que meu filho vai ser, certo? Então aqui tá lá dizendo, ó, essa verde, vermelho, azul, laranja são genes presentes no ácido desoxirribonucleico, que é chamado de DNA. Então a gente consegue compreender cientificamente como é a cor dos olhos daquela criança, qual vai ser o tipo sanguíneo, qual vai ser a cor dos cabelos, qual vai ser o crescimento. Então as características daquele novo ser humano a gente consegue perceber através do gene, ou seja, pelos segmentos que estão ali presentes no DNA. Agora eu quero que vocês entendam que como é feita a composição de um cromossomo. No meio, no centro do cromossomo, ele vai ter um nome chamado de centrômero, certo? Os cromossomos, eles primeiros vão ser cromossomos homólogos, que a gente vai ver na imagem 2, vocês vão perceber daqui a pouco. O que é que acontece? Na maioria das espécies de seres vivos que existe no mundo, os cromossomos, eles se encontram aos pares. Como você está vendo aqui, ó, um dos cromossomos do par vai ter origem paterna, certo? Ou seja, a origem paterna vai ter 46 pares de cromossomo e a origem materna também vai ter 46 pares de cromossomos, certo? Esses pares de cromossomos, eles são chamados de cromossomos homólogos, certo, gente? Então, aqui eu tenho em azul escuro e azul claro. Então, o que acontece? Os cromossomos homólogos, eles possuem uma origem paterna e uma origem materna, como está aqui. Só que, pessoal, o que é que vai acontecer que vocês precisam entender? Esses cromossomos homólogos,
antes de se dividir, uma célula precisa fazer o quê? Duplicar o seu material genético. Então, quer dizer que nessa parte, nesse cromossomo azul escuro e nesse cromossomo azul claro, ele tem o quê? Material genético, certo? Para se transformar em cromossomos homólogos, aqui, ó, eles vão ganhar um novo par de cromossomo. Tá vendo aqui? A parte em azul escuro, ó, ele só tinha uma parte, ganhou uma nova parte de cromossomo. A azul mais claro ganhou uma outra parte de cromossomo, certo? Se transformando em cromossomos homólogos. Só que nas células eucarióticas, esses filamentos duplicados, quando tem a duplicação, eles são chamados de cromátides irmãs. Então, gente, aqui na imagem 1, eu tenho os cromossomos homólogos. No momento que eles se duplicam, eles já se transformam em um outro nome, chamado de cromátides irmãs, certo? Onde eu vou ter uma origem paterna e uma origem materna, sendo que cada um deles vai ter o total de cromossomos, que é 46 cromossomos. Então, agora eu quero que vocês entendam que existem dois tipos básicos de divisão celular que vocês vão saber a seguir. O primeiro deles é chamado de mitose, certo? Então, o que acontece? Numa mitose, uma célula ela vai ser chamada de célula-mãe, e essa célula-mãe ela vai dar origem a duas novas células que vão ser chamadas de células-filhas, que são células idênticas às células-mãe. Então, quer dizer que se na mitose a célula-mãe tiver 46 pares de cromossomo, as filhas também terão 46 pares de cromossomos, porque vai ser idêntica. Mas o que acontece? Lembra, na primeira imagem aqui, eu tenho os cromossomos homólogos, certo? O que vai acontecer? Esses cromossomos homólogos, né, em azul e rosa, eles vão se duplicar. No momento que se duplica, o que acontece? Eles vão virar cromátides irmãs. Essas cromátides irmãs aqui, elas vão se separar. Ó, elas se separam aqui. No momento que elas se separam, ela vai dar origem, ó, a um par de células, a dois pares de células filhas, ó, uma par de célula filha de um lado e um par de célula filha do outro lado. Então, quer dizer que na mitose existe apenas um único tipo de divisão celular. Então, significa o quê? Que essa célula mãe, ela vai dar origem ao final de duas células filhas, certo? Aí, agora, a gente vai entender o que é a meiose. A meiose é o processo de divisão celular em que uma célula-mãe vai dar origem a 4 células filhas. Só que a gente tem dois tipos de divisão celular. Acontece da mesma forma. O que é que tem aqui, ó? Na primeira divisão, os pares de cromossomos homólogos, eles vão se separar. Então, eu tenho a primeira imagem aqui, unidos, cromossomos homólogos. Aí, eles vão aqui, ó, eles se separam. No momento que se separam, eles vão dar origem aqui às cromátides irmãs, que vão se separar. Aí, vai ter a segunda divisão. O processo vai ser parecido com a mitose. Ou seja, as cromátides irmãs se separam e vai dar origem não a uma célula filha, cada uma delas vai dar origem a duas células filhas. Ou seja, a meiose tem dois tipos de divisão celular. E nesses dois tipos de divisão celular, eu não vai ter duas células filhas, e sim 4 células filhas. Só que na meiose, o que acontece? Para vocês entenderem, A e B. A é mitose e B é meiose. O A, eu tenho 46 pares de cromossomos na mãe, certo? Ela vai dar origem, a gente sabe que tem cromossomos homólogos, elas vão se duplicar e vão virar cromátides irmãs. As cromátides irmãs se separam e vão dar origem a duas células filhas, onde não há repartição de cromossomos, ou seja, na mitose, célula-mãe e células filhas ficam com o mesmo total de cromossomos.
Aqui como tá falando, ó. Tá vendo? Divisão de cromossomos iguais. Na meiose, na imagem B, eu tenho um total de cromossomos 46, certo? Eu sei que na meiose tem quantos tipos de divisão celular? 2, certo? Nesses 2 tipos de divisão celular, as minhas cromátides irmãs, que são essas aqui que estão no segundo quadrado de 23 e 23, elas vão dar origem a 2 tipos de células filhas. Uma vai dar 2 pares de células filhas e a outra mais 2 pares de células filhas, que tem um total de 4 células filhas. Só que note, gente, que no momento que a célula mãe tem 46 pares de cromossomos, o que é que acontece? As células filhas, elas vão receber os cromossomos repartidos em partes iguais. Então, 46, cada uma vai receber 23 pares de cromossomo, certo? Aí, agora eu quero que vocês entendam novamente. Aqui eu tenho uma mulher e aqui eu tenho um homem. A mulher tem 2N, que é igual a 46. Esse 2N aqui indica que ela tem um total de 46 cromossomos. O total. O homem também, 2Ns. Ele possui o total de cromossomos 46. Abaixo aqui está dizendo que começou a meiose. Por quê? A mulher tem um gameta feminino chamado de óvulo. Tá vendo aqui embaixo? O homem tem um gameta masculino chamado de espermatozoide. Perceberam que o óvulo só tem N, 23, porque é a metade de 46, e o espermatozoide tem N igual a 23, porque também é a metade de 46. Quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, vai dar origem aqui a essa palavrinha fecundação, que o resultado disso vai ser um zigoto. Só que o zigoto ele vai ter o total de cromossomo 2Ns, que é igual a 46. Então, mitose, na divisão celular, a divisão celular com números iguais de cromossomos, vai ser 46, as duas células, ele vai ter 46. Na meiose aqui, vai ter o que? A repartição de cromossomos nas 4 células filhas, só que vai ser como com cromossomos dividido, em vez de ser 46, vai ser a metade de 46, que é 23. Vamos ver aqui. Qual a principais diferença da meiose para a mitose? A meiose ocorre em reprodução sexuada. Por quê, gente? Lembra que a reprodução sexuada acontece através dos gametas masculinos e femininos? E os gametas têm a metade de cromossomos. Se tem a metade de cromossomos, porque a divisão feita foi meiose. São produzidas 4 células filhas e cada célula filha é chamada de haploide. N, por que haploide? Porque haploide só tem a metade de cromossomos. Na mitose, ocorre em reprodução assexuada, certo? São produzidas quantas células? 2 células filhas e cada célula é diploide, 2N. Por que diploide? Porque tem o total de cromossomos. Célula haploide, eu tenho um cromossomo haploide que é igual a N, certo? E célula, lembra que aqui, para ela se transformar em cromossomo homólogo, ela precisa de um outro cromossomo, para ter o quê? O total, certo? Então, na célula haploide é a união dos gametas masculinos e femininos, e cada um deles tem só 23 pares de cromossomo. Então, N é igual a 23, quer dizer, N significa que tem a metade de cromossomos. Célula diploide, eu já tenho cromossomo homólogo, eu já tenho a minha parte paterna e a parte materna em uma só. Então, quer dizer que eu tenho 2Ns. Por que 2Ns? Porque 2Ns é igual a 46 cromossomos. E o que é uma divisão binária? Geralmente a divisão binária, pessoal, ela é feita na reprodução assexuada, né? Ela ocorre mais na reprodução assexuada. A gente sabe que a reprodução assexuada não necessita de gametas, certo?
E também onde é que ocorre nos brotamentos, multiplicação de vegetais, onde um broto vai dar origem a outro. Quando a gente planta uma rosa e a gente vai ter uma outra rosa, vai surgir uma outra rosa. Então, tudo isso pode ser uma reprodução de brotamento, certo? E meiose e a variabilidade genética, né? Qual é a importância da meiose e a variabilidade genética? Gente, quando a gente fala em meiose, a gente fala o quê? De uma maior reprodução. A gente vai ter uma reprodução de 4 células filhas em vez de 2. Então, quer dizer que vai aumentar a variabilidade genética daquela espécie, vai ter mais espécie, certo? E agora, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula. Se vocês tiverem dúvidas, recorram a mim, me perguntem, pode ir no grupo de WhatsApp, podem me perguntar no privado, que eu vou ter o imenso prazer de responder a vocês. A atividade que era para o dia 18 de setembro, que é para entregar amanhã, na verdade, né? Vocês ainda estão em dias, mas tem muita gente que não entregou. Preste atenção. A correção da atividade da página 113 será corrigida via Google Meet na aula do dia 21 de setembro. Então, segunda-feira, nós teremos aula. As 2 atividades que nós temos, vamos fazer a correção por uma webconferência, certo, pessoal? E a atividade de hoje estará no Proesc, com a página e com prazo de entrega. Preste atenção aos prazos, porque todas as atividades que vão estar no Proesc vão valer nota. Se não forem entregues lá, vocês ficarão sem, tá bom? Muito obrigada e espero que vocês tenham compreendido.